Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és... Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graça. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. O INSS anunciou para o mês que vem o início do ressarcimento aos aposentados e pensionistas vítimas dos descontos fraudulentos. O drama da enchente voltou a assombrar moradores do Rio Grande do Sul. Mais de 2.000 pessoas tiveram que sair. Bíblia, Lucas 9, 11b-17. Lucas 9, 11b-17. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque é que estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo. Pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou recolheram ainda 12 cestos de pedaços. E o CAD 447. Porventura a globalização é uma tarefa exclusiva da política e da economia. 447. Porventura a globalização é uma tarefa exclusiva da política e da economia. Ponto. Antes, havia a ideia de uma partilha de tarefas. A economia devia ocupar-se do aumento da riqueza e a política devia trabalhar na sua justa distribuição. Na era da globalização, porém, os lucros são globalmente obtidos, enquanto a política continua cingida às fronteiras dos estados.
Por isso, é necessário hoje não apenas um fortalecimento das instituições políticas internacionais, mas também a iniciativa dos indivíduos e dos grupos sociais que, devido ao espírito da solidariedade e do amor, e não sobretudo pela expectativa do lucro, são economicamente ativos nas regiões mais pobres do mundo. Ao lado do mercado e do Estado, é necessária uma sociedade fortemente civilizada. No mercado, são permutados produtos e serviços equivalentes. Em muitas regiões deste mundo, no entanto, as pessoas são tão pobres que não podem oferecer nada para permutar, permanecendo, assim, cada vez mais dependentes. São necessárias, portanto, iniciativas econômicas determinadas não pela lógica da troca, mas pela lógica do dom sem contrapartida. Bento XVI, Caritas in Veritate, N. Indicador ordinal masculino, 37. Aqui não se trata simplesmente de dar esmolas aos pobres, mas de lhes abrir caminhos para uma liberdade econômica, no sentido de uma ajuda para a autoajuda. Existem, nesse âmbito, algumas iniciativas cristãs, como o Projeto Economia na Comunhão do Movimento dos Focolares, com mais de 750 empresas por todo o mundo. Há também empresas sociais não cristãs, social entrepreneurs, que, embora estejam orientadas para o lucro, trabalham no espírito de uma cultura do dom e com o objetivo de mitigar a pobreza e a exclusão. Inspiração, Elvinhos Capizza, defined. Felicidade é perdão. A alegria no perdão só pode ser sobrenatural. Provoca um sentimento de realização que não é de forma alguma comparável a uma vitória no futebol ou a uma boa nota em um exame. Mesmo que se repita, este feito é sempre extraordinário, porque consiste numa profunda vontade de morrer pelo outro, a imagem de Jesus. Na sexta-feira passada, logo depois da tinha concordado com as agressões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, Corpus Christi. Celebramos o corpo de Deus. E nesta solenidade recordamos a presença real de Jesus em nosso meio, presença real, presença sacramental, presença que nós veneramos, adoramos, mas presença que nos alimenta e nos fortalece também. É o alimento da vida eterna, é o centro da nossa fé católica, irmãos e irmãs. A Eucaristia, o que é a Eucaristia? É o sacramento da presença real de Cristo, é o alimento que nos impulsiona para a vida eterna, antecipa as realidades celestes em nossa vida. A Eucaristia nos faz entrar na vida de Deus, tornando-nos participantes de sua natureza divina. Veja que graça que nós celebramos no dia de hoje. Não é apenas um rito, mas um encontro pessoal com Cristo. Ao nos alimentarmos de seu corpo e sangue, somos chamados a viver neste mundo amando a Deus em primeiro lugar e amando também os nossos irmãos.
tornando-nos, podemos assim dizer, corpo de Cristo neste mundo, para alimentar também os nossos irmãos com a presença de Jesus. Ao recebermos o Senhor como alimento, descobrimos que também nós somos chamados neste mundo a nos tornarmos verdadeiro alimento para a vida das outras pessoas, para a vida dos nossos irmãos, pois a vida permanece abundante não quando a preservamos, mas quando aprendemos a oferecê-la. No Evangelho de hoje nós escutamos: todos comeram e ficaram saciados, e os pedaços que sobraram foram levados e ainda sobraram 12 cestos. Isso manifesta a abundância da graça de Deus em nossa vida. Então nós devemos também nos abrir para que o Senhor transborde em vida através de nós e alcance todos aqueles que Ele desejar. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Jesus Cristo, Filho de Deus e NBSP vivo, eis-me aqui em companhia da Santíssima NBSP Virgem, dos anjos, dos santos do céu e dos justos da terra, para visitar-vos e adorar-vos nesta hoxa consagrada. Creio firmemente que estais tão presente, poderoso e NBSP glorioso como estais no céu, e pelos vossos méritos, espero alcançar a glória eterna NBSP seguindo em tudo vossas divinas inspirações, e em agradecimento de vosso divino NBSP amor, quero amar menos-vos com todo o meu coração e minha alma, potências e sentidos. Suplico menos-vos, Salvador de minha alma, pelo sangue precioso que derramastes em NBSP vossa circuncisão e em vossa santíssima paixão, que exercites comigo este ofício de NBSP Salvador, dando menos-me, pela intercessão de vossa Santíssima Mãe, os dons da oração NBSP juntamente com a perseverança, para que, quando deixares a NBSP vida, me guieis a glória NBSP eterna que gozais no céu. Amém.